Olá, tudo bem a todo mundo? Meu nome é Beatriz e eu tô aqui para mostrar que você, sendo pobre, pode sim viajar sem fazer muitos sacrifícios ou tendo que ficar pedindo carona para pessoas estranhas ou qualquer coisa nesse nível. Vou explicar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 30 anos, eu juntei dinheiro por 5 anos. E me sugeriram, assim, eu tinha um dinheiro juntado. E eu queria fazer alguma coisa com aquele dinheiro, alguma coisa que me resultasse em alguma mudança. Me sugeriram ir para a Europa e ficar por 6 meses morando na Irlanda. Achei a ideia interessante. Peguei meu dinheiro, trabalhei nos outros dinheiros e eu fui até a Europa. Fiquei por 6 meses na Irlanda. Todo intercambista tem direito a 8 meses, mas eu fiquei só 6 meses. Descobri que aquilo ali não era pra mim. E aí então eu peguei, sei lá, o meu dinheiro que eu tinha juntado. Juntado não, porque é difícil você juntar dinheiro na Europa, mas assim, o dinheiro que eu tinha conseguido sendo camareira pra viajar por 2 meses na Europa. Só que meu budget não era muito grande. O que é budget? É tipo, a quantidade de dinheiro que eu tinha, a quantidade máxima de dinheiro que eu tinha, não era muito grande. Então eu dividi, tinha a quantidade de 1.600, eu dividi em 73 dias, dava mais ou menos 25 euros por dia. Você já viajou à Europa, sabe que 25 euros é ok, mas não é tão confortável assim, seria mais ou menos uns 150 reais por dia. E eu fiz muita coisa. Eu fiz tanta coisa, eu economizei tanto que no final eu consegui comprar um iPad. Então, muita gente me pede dicas, muita gente parece que é uma legião de fãs. Não, gente, é amigo mesmo e familiar. E eu procurei no YouTube, já procurei na Google, já procurei no Instagram. É mais fácil você achar no Google, inclusive, mas é muito difícil a galera te ajudar a você gastar pouco na Europa. Então, porque aí você vê uns vídeos do tipo, ou você tem 4.000 reais para gastar em 5 dias, ou você tem nada e fica pedindo carona para toda a vida até chegar em algum lugar. Eu não sei extremo, porque não é tão confortável pedir carona, principalmente se você é mulher e menstrua. Não, você, às vezes 4.000 reais é muito mais do que o seu salário e você não conseguiu juntar tudo isso no ano. Eu resolvi fazer alguns vídeos de como você pode viajar sendo pobre. Vou aproveitar também que eu sou do Rio de Janeiro e é uma cidade turística para ajudar a quem for brasileiro e quiser vir para cá. Mas hoje, quer dizer, nesse vídeo, eu vou falar sobre como você pode viajar sendo pobre na Europa, economizando, é claro. E eu tô juntando 10 dicas para vocês não gastarem tanto à toa. Porque se você for pela primeira vez na Europa, com certeza você vai gastar demais, porque leva conhecimento, leva tempo pra se conhecer e às vezes você fica meio perdido, tipo, eu tô aqui, mas eu não sei pra onde eu vou, eu tô aqui, mas eu não sei o que fazer. E aí esse vídeo é pra dar uma luz pra você. E porque também, né, gente, o euro ficou bem valorizado ao real nesses tempos. E aí o euro já não é mais 3 reais, agora o euro tá batendo às vezes na casa de 5,50, a libra 6, o dólar também tá valorizado, mas ainda assim você consegue viajar e ir gastando pouco. Então vamos lá, as 10 dicas que você pode economizar na Europa. Primeira dica: não coma fora. Eu sei, gente, é difícil. Você vai estar num outro país, num outro ambiente, numa outra gastronomia. Você vai querer comer a pizza na Itália, você vai querer comer a comida grega, você vai querer comer a comida alemã, que é muito gostosa por sinal, mas eu devo lhe contar umas verdades. Se você ficar comendo fora toda a sua viagem na Europa, você vai gastar no mínimo 200 euros. E é no mínimo, porque você provavelmente vai gastar bem mais, dependendo de quanto você vai ficar na Europa. Eu sei, é uma dica que dói o coração. Mas eu vou falar pra você que indo pro supermercado na Europa, que é infinitamente muito mais barato que do Brasil e muito mais gostoso, você vai comer as frutas da Europa e você vai ver que elas não têm agrotóxico. Sério. Você vai economizar, porque em vez de você gastar 10 euros comendo fora, num almoço, apenas em um, você pode gastar 15 euros comprando seu almoço, sua janta e seu café da manhã e seus lanchinhos. Isso é claro que eu
tava na Europa com 2 meses, tinha lugar que eu ficava 4, tinha lugar que eu ficava 5, tinha lugar que eu ficava 1 semana, eu ficava bem mais relaxada em poder visitar o que eu queria visitar. Mas você estando em 2 dias no lugar, 3 dias, às vezes é muito difícil você parar para preparar o seu almoço. É o mais saudável a ser feito, mas eu entendo. Então assim, se você tá no hostel, no Airbnb, normalmente eles cedem a cozinha. O que você pode fazer é café da manhã muito reforçado, janta muito reforçada e no meio, entre as 2 refeições, lanches. Pão, compra pão, geleia é 20 centavos, compra, enche de geleia. Queijo, um monte de queijo que você pode comprar com uma infinidade de presunto e salame. Compra, porque é 1 euro, 2 euros no máximo. Você vai fazer um lanche reforçado, você vai poder comer e você vai economizar muito. É claro que é bom sempre, sei lá, se você precisa muito comer aquele restaurante que todo mundo fala que é delicioso, é legal você ir, assim, um dia, mas assim, café da manhã, almoço, janta e só comer na rua, você vai gastar muito dinheiro. Algo que também gasta muito dinheiro é acomodação. E você é pobre. E quando você é pobre, você tem que ser paciente, porque você precisa fazer pesquisa de preço. Não adianta alguém falar, o mais barato sempre é hostel, ou o mais barato sempre é Airbnb. Não entre nessa loucura. Procure hostel, procure Airbnb, compare os preços. Sim, você vai ter que comparar os preços. Às vezes o Airbnb é bem mais barato que o hostel e é no centro, então vale a pena. Às vezes o hostel é bem mais barato que o Airbnb, mas o hostel é tão ruim que não vale a pena. É você ver comentários, é você ver onde é que fica localizado, é você ver que se dá para ir andando para as atrações turísticas. A Europa é pequena, bem pequenininha, tudo se resume no centro daquela cidade, então muitas atrações turísticas, dependendo da maioria das cidades, é claro que em Londres assim não entra, Berlim também não, mas a maioria das cidades é tudo concentrado numa praça. É a praça, algumas igrejas, alguns monumentos, alguns museus, e você consegue fazer tudo isso andando. Então às vezes é muito melhor você pegar um hostel que, sei lá, é um pouquinho mais caro que o Airbnb, mas só do que você vai economizar na passagem para você ir andando. Uma dica: eu procuro na Europa, pra mim o melhor é Booking.com. Mas se você quiser outra vaga, assim, mas pra mim o Booking.com é muito melhor pra você procurar hostel. Falando em andar, essa é a terceira dica que eu irei dar pra vocês. Andem. A Europa lhe permite isso. Você andando, você consegue ver as arquiteturas dos prédios, que é uma atração turística à parte. Óbvio, gente. Você consegue ver os prédios, você consegue ver lojinhas que não vão estar no Google, não vão estar em lugar nenhum, que só você só vai descobrir você andando. Você vai conhecer coisas incríveis só vendo, você vai poder tirar foto, porque a gente é turista, a gente adora tirar foto, então você vai conseguir fazer isso só andando. Então ande o máximo que você puder. Às vezes você vai entrar no Google Maps e vai estar assim, daqui até essa atração turística, você anda 20 minutos. Você pensa, puxa, 20 minutos, ai que preguiça, não sei se eu quero andar 20 minutos. Meu bem, antes dos 20 minutos, porque daqui até aqui tem uma infinidade de coisas no meio dessas 2 atrações que são muito maravilhosas. É a alma da cidade, é isso que você quer fazer quando você está na Europa, é de saber outra cultura. E nada melhor do que saber outra cultura do que andar. Mas você é uma pessoa muito sedentária, ou sei lá, tem atrações turísticas que estão aqui e você tem que ir até outro lado da cidade. Por exemplo, Versailles, que é uma outra cidade lá em Paris. Então eu lhe dou outra dica, essa é a 4ª dica que eu irei dar. Primeiramente, fuja de ofertas de turista. Europa é um lugar turístico, então eles vivem sobre o turismo, então eles vão cobrar de você, turista, para manter a cidade. Só que você é pobre, tá bom? Então tudo que for para turista é sempre mais caro. Sempre vai ter aquela ilusão de que aqui você vai pagar 50 reais, 50 euros no Brasil, 50 euros, e aí você vai poder andar por um monte de lugar por 2 dias. Furada, tá? Furada. Às vezes é melhor você pegar os tickets diários, às vezes é melhor você pegar os pacotes de tickets para cidadãos, porque é claro, eles vão fazer coisas para nativo muito mais barato que para turista. Então procure saber na cidade onde você vai, no país que você vai, principalmente na cidade, coisas de cidadão, assim. Bom, beleza.
eu tô em Londres, eu quero visitar Dublin, eu quero visitar Glasgow, eu quero visitar Edimburgo, eu quero ir pra Amsterdã. E aí, né? Aí a dica que eu dou, que é a quinta, é baseie os seus voos pelo Google Flights. O Google Flights é um aplicativo, uma facilidade, sei lá como se fala do Google, que lhe fala as passagens mais baratas do dia. E aí você pode fazer o seguinte, que é uma coisa que eu fiz muito na minha viagem. Beleza, eu tenho um mês na Europa. Eu vou chegar de Paris, eu vou sair de Paris e aí eu não quero ficar um mês em Paris, eu quero visitar outros lugares. O que eu posso fazer? Entra no Google Flight e faz assim, Paris e Barcelona, por exemplo. E o Google Flight vai te falar os dias mais baratos. Por exemplo, alguma coisa que acontece muito, e não me pergunte por quê. Às vezes é feriado do país, às vezes, sei lá, é final de semana, às vezes não tem motivo nenhum. Mas tem assim, no dia 13, a passagem de Barcelona para Paris vai estar 60 euros. No dia 14, 60 euros. No dia 15 já vai estar 10 euros. Assim, exemplo, né? Mas às vezes acontecem os exemplos bem disparantes desse jeito mesmo. E aí o que você faz? Em vez de você ir para Barcelona no dia 13, você vai para Barcelona no dia 15. Ou você vai para outro país outro dia 13, ou você vai para outro canto no dia 13. Enfim, você dá para entender? Você pode mudar o seu roteiro de viagem só indo pelo Google Flights. E aí você vai vendo quais são os dias mais baratos, você vai vendo também, que é uma coisa que é muito comum, da galera, vai pela Ryanair. Aí você vai pela Ryanair, que realmente é a empresa mais barata de voos. E aí você descobre que, na verdade, a Ryanair não é uma empresa que vale tanto a pena, porque tem alguns países que a Ryanair não é exatamente no lugar que você quer. Então, por exemplo, em Estocolmo, o aeroporto que a Ryanair opera é muito longe de Estocolmo, é uma cidade 1 hora de Estocolmo. E aí o dinheiro que você tem que pagar pelo único transporte que aquele aeroporto tem, que é aqueles ônibus especiais, é basicamente a mesma coisa que se você pagar um pouquinho a mais para a empresa que vai te transportar pela Europa. O bom da Europa é que tem opção, então você não precisa só do Ryanair, você pode ir pelo Vueling, você pode ir pelo EasyJet e para algumas empresas de aviação que são menorzinhas, que fazem transportes menores, assim. Então, vai pelo Google Flights, porque você vai estar economizando bastante na passagem. Agora a gente entra na sexta? Sexta. Que é o quê? Faça um Free Walking Tour. O que é Free Walking Tour? É tour andante de graça. Basicamente a tradução fuleira do Free Walking Tour é essa. Por quê? Eu tenho uma dificuldade, eu tive essa dificuldade, provavelmente a galera que está indo pela primeira vez na Europa vai ter essa dificuldade de fazer o seu roteiro. Fazer o seu roteiro, você gasta muito tempo e às vezes é muito chato de fazer. E tem ricos que pagam secretários para fazer o seu roteiro. Então você não é a pessoa rica que tem secretário, você vai ter que fazer por você. Então, eu dou 3 opções para, se você não quer acordar cedo 10 horas da manhã para fazer um Free Walking Tour, o que você pode fazer é um Free Walking Tour, que é você conhecer a cidade, como eu falei, a Europa é pequena, tudo se concentra no centro, basicamente. Então, Free Walking Tour é você 2 horas rodando o centro com algumas informações históricas, é bem interessante. Algumas pessoas vão no Free Walking Tour, anotam o lugar que quer passar de novo e depois voltam. Outra dica é usar o Visit a City. Visit a City é um aplicativo maravilhoso para turista. Funciona como um Google Maps. Você pode ou usar aquele aplicativo para saber para onde você pode ir numa viagem de 7 a 3 dias ou 4 dias, dependendo de onde você está. Esse lugar realmente te oferta muita coisa. Tem lugar que não. Por exemplo, o que eu fazia? Ela tá num lugar e, puxa, já visitei o lugar que eu queria visitar. O que tem em volta? Aí você entra no Visit e pum, tem esse lugar. E tu vai andando com a ajuda do Google Maps ou City Mapper, que é uma espécie de Google Maps, mas que funciona apenas na Europa e em alguns países fora da Europa. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de turismo que ninguém vai,
que nem eu, use o Atlas Obscura. O Atlas Obscura é um site, não é um aplicativo, o que torna as coisas um pouco mais complicadas. E vai te mostrar lugares obscuros, tá? Que vale a pena ver, assim. Às vezes são pedacinhos, é um pedacinho de pedra que tem a ver com o Viking lá em Estocolmo, ou uma Freud em cima de um prédio enorme em Praga. Mas são coisas que talvez pelo Walking Tour você consegue saber, ou se você não quer acordar cedo, que nem eu, chega atrasado nos Walking Tours, e é claro que o guia turístico não vai te esperar, você pode fazer e montar essa sozinho. O bom desses 3 coisas é que você descobre o que você pode pagar ou não. Então tem coisas muito bacanas que são de graça, que só você entrar com alguma maioria das igrejas e pum, você tem uma experiência incrível. Ou lugares que são completamente interessantes que você só descobre estando lá naquele lugar. 7ª dica, essa é muito importante. Tudo que está na Europa é mais barato. Sim. Bom, essa é a ilusão que a gente tem. Porque imagina, você entra na C&A e você acha uma blusinha por 50 reais. Você entra numa loja da Europa, a Primark, e você vai achar uma blusa parecida por 10 euros. Parece que é barato pra caramba. As pessoas, elas ficam loucas com o preço da Europa, porque você não paga 100 reais, você paga 20 euros. E isso dá uma ilusão muito boa. Só que, também, você é pobre. E não vai se iludindo porque a Europa não é mais barata. Assim, mas a Europa não é mais barata porque é mais barata. A Europa é mais barata se você mora na Europa e ganha em euro. Você não mora na Europa, você ganha em reais. Então, não se iluda. Não faça o turista louco e compre um monte de roupa na Primark, ou compra, sei lá, um celular, porque esse celular da Xiaomi é muito mais barato que no Brasil, e se você converter é basicamente a mesma coisa. Converta. Isso mesmo. Converta. Eu usava o TransferWise para converter. É um aplicativo de transferência de dinheiro, muito bom por sinal, mas eu só usava muito nessas ocasiões para saber quanto eu iria gastar de reais, de euros, aí eu ficava nessa de, vamos comparar aí os preços. Use o Google, né, Google Calculadora, enfim, converta, porque tem o iOS também, às vezes você usa o cartão de crédito e o iOS é caro pra caramba, tipo, você gasta 2.000 reais comprando um X, e aí vem o iOS de 200, aí praticamente é a mesma coisa se você comprar aqui no Brasil. Então, não faça o louco de eu vou comprar tudo aqui na Europa porque é euro, 10 euros, é tudo barato. Não, converta. E aí você vê se vale a pena você pagar isso em euro, porque em real tá assim. E você é turista, não tem problema se você converter, tudo bem? Muito importante, compre um chip na Europa. Essa é uma dica que eu dou, principalmente se você vai ficar mais de uma semana na Europa. Se você ficar uma semana, não vale a pena. Você usa o Wi-Fi do hostel, o Wi-Fi do Airbnb e o Wi-Fi que tem na rua. Principalmente McDonald's. Gente, McDonald's, Burger King tem Wi-Fi maravilhosos. Então, fica aí a dica. Mas você é uma pessoa que vai ficar, sei lá, 2 semanas, você juntou o dinheiro suficiente para ficar um mês na Europa. Mais de uma semana, compre um chip na Europa. Vale muito a pena. Você vai gastar no máximo 20 euros e você vai, dependendo do plano, você consegue internet ilimitada no país que você tá e, sei lá, 8 GB, 20 GB, 15 GB nos outros países que você vai estar rodando. Você não vai precisar mudar o seu número de telefone no WhatsApp, você mantém o seu mesmo do Brasil e não é legal você estar num lugar completamente desconhecido, completamente sem sinal. Então, assim, se você ficar uma semana, foda-se. Mas se você ficar mais de uma semana, ficar 2 semanas, ficar 3 semanas, 2 meses, compre um chip na Europa. Vale muito mais a pena do que você fazer um plano aqui no Brasil. Tem pessoas que gastam 500 reais para ter só 4 GB na Europa. 4 GB você não faz nada. Então, compre um chip na Europa. Vale muito a pena. E é um número que, assim, acabou, beijo, tchau, é isso aí. Você tem que pensar se vale a pena. O que você acha que eu quero dizer com isso? Você vai estar num lugar, por exemplo, França. Você vai estar conhecendo a França. Seu sonho de vida é conhecer a França. E aí você vai chegar e vai ver a Torre Eiffel. Linda, a Torre Eiffel é maravilhosa. A Torre Eiffel é incrível, a Torre Eiffel é fotogênica, a Torre Eiffel tá ali, você quer lamber a Torre Eiffel, você quer ser a Torre Eiffel.
Vale a pena subir a Torre Eiffel? Se você pode ver a Torre Eiffel em qualquer ponto. Ah, mas eu quero ter uma visão bonita de Paris. Meu bem, um monte de lugar que você vê uma visão maravilhosa de Paris de graça. Isso vale para qualquer viagem na Europa. Você vai ter, às vezes, para subir aquela torre, para subir aquele Arco do Triunfo, para subir aquela igreja lá na ponta, vai subir aquilo. Você precisa subir em todos os lugares? Não precisa. Você precisa subir na Broadway? Não precisa. Pensa, às vezes é uma coisa do coração. Por exemplo, eu queria muito ir no Louvre. É 17 euros. Aliás, esse é o último tópico sobre museus. Mas assim, eu queria muito. Pra mim, valia a pena pagar 17 euros. Mas você tá uma semana, 2 semanas, um mês, vale a pena você pegar esse dinheiro e 20 euros que seja, 25 euros, e gastar em algo, vale? De turista? Às vezes é muito melhor você ver do lado de fora. Mas isso é só uma coisa que o seu coração vai poder me dar. Essa dica é muito importante. Se você é uma pessoa que tem menos de 26 anos, privilegiado e tá na Europa, você consegue entrar em todos os museus praticamente de graça. Mas se você, como eu, só conseguiu ir para a Europa depois dos 26 porque você é pobre, é difícil juntar dinheiro até a Europa. Tem gente que tem mais da minha idade e nunca foi para a Europa, porque é caro, né? Vem a dica para você. Os museus têm horários e dias que dão gratuidade. Você é pobre, precisa ter paciência. Então você vai ficar entrando em cada museu, cada site do museu diz quais são os museus que têm gratuidade. Tem alguns sites da internet bem específicos dos lugares que você vai que vão lhe falar. E nem sempre os museus que são de graça, assim, de graça mesmo, valem a pena. Mas tem aqueles museus que valem você enfrentar uma fila, como o Museu do Prado de Madrid. Ele cobra 13 euros, 10 e 13 euros de horário X até 5 horas da tarde. Depois das 5 horas da tarde, é de graça. Aí você enfrenta uma fila. É horrível. Mas vale a pena você ver o Museu do Prado de graça. Vale. Então, fica aí a dica. Entra no site. Normalmente os museus e os horários e os dias de graça são no início do mês. Normalmente são assim. No primeiro sábado, no primeiro domingo, primeira segunda-feira. É legal você, se você tiver nesses dias ir, porque alguns museus você descobre que não vale a pena pagar. Eu fui no Museu do Magritte, lá na Bélgica, e não valia a pena pagar os 12 euros. Eu fiquei muito feliz porque eu não paguei. Sério. Então, assim, se você é amante de arte e você descobriu que o seu quadro favorito tá naquele museu e você não tá num dia que é de graça, por um acaso não tá tá bom. Paga aí os 10 euros. 10, 13 euros. Agora, se você não gosta tanto de arte, não sou tão fã de museu assim, eu queria ver a Mona Lisa, sabe? Aí você vai. Pensa na dica. Será que vale pagar o Louvre só pra ver a Mona Lisa? Enfim, são essas as 10 dicas que eu dou pra você que tá viajando sendo pobre pra economizar na Europa. A gente sabe muito bem que o seu dinheiro não foi achado no lixo e dinheiro, infelizmente, não dá árvore. Então, se você quer mais dicas, me pergunta. Manda aí um comentário. E me fala aí. Então é isso, gente. Dicas e patrocínios, é claro, né? Eu não tô nem fazendo isso pro patrocínio, mas dicas e perguntas faz aí, que isso que eu souber eu respondo.